Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo do livro Palavras da Coragem. Hoje nós vamos falar do capítulo 3. É um capítulo um pouco extenso, eu acredito que o capítulo mais extenso do livro. Então, para que o vídeo não ficasse muito extenso, eu agrupei um pouquinho mais as frases, tá? As que condizem uma com as outras, para que o vídeo não fique cansativo. Tá bom? Então vamos lá. O nome do capítulo é Brilhe Vossa Luz. E aí nós vamos primeiro para as frases 1 e 2. Frase 1. No vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Frase 2. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Então essas duas frases deixam bem claro para nós que nós nos encontramos em fases de evolução, cada um de nós, né? Nós temos a primeira fase onde a gente age muito por instinto e infelizmente é a fase onde que a maldade predomina. Aí nós vamos para a segunda fase, onde a gente já vai abandonando os nossos instintos animais e aí vamos nos despertando para a bondade. E aí entramos na terceira fase, onde a gente começa a vivenciar a luz do Cristo em nosso coração de verdade, colocá-la em prática. E essa lição nos deixa bem claro essas três fases. E é importante a gente entender que, apesar de falarmos de três fases distintas, nós vamos entender que em alguns momentos de transição, uma fase no nosso coração se mistura um pouquinho com a outra. A gente vai abandonando a primeira, entrando na segunda, vai abandonando a segunda, entrando na terceira, mas muitas vezes experimentamos alguma coisa da primeira ainda. O mais importante é a gente conseguir se identificar em que fase nós estamos predominando, né? Aonde nós estamos agindo mais no momento da vida em que nos encontramos. Então vamos ver as frases agrupadas da primeira fase, aonde a maldade ainda predomina. Então, a frase 3, há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens densas, atendendo a propósito deliberado, às vezes por séculos vários. Frase 4. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Frase 5. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para os sarcasmos de quem se nutrem. Frase 6. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Frase 7. Anotamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. E, por fim, a oitava frase, que é a última desse primeiro estágio da maldade: nos variados climas do mundo, há quem se alimente de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta e conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. Então a gente percebe que nessa fase nós temos os pessimistas, aqueles que se vitimizam, passam existência se vitimizando como se os outros fossem os culpados dos seus sofrimentos. Nós temos aqueles que se alimentam, né, zombando inclusive da dor alheia. Nessa fase você se sente feliz em ver o outro sofrer.
Aí depois nós vemos também pessoas que têm um avançado intelecto, mas usa esse intelecto, por exemplo, para maldade. Como a gente pode ver em Hitler. Hitler é um exemplo claro disso. Ele era uma pessoa que tinha um intelecto muito desenvolvido, mas usava todo o teu intelecto para a maldade. Né? E aqueles que se alimentam das quedas dos outros, ficam felizes, né, de ver o outro em dificuldade. Então, como eu disse, mesmo que nós predominantemente estamos numa outra fase, o que dessa reflexão nós temos ainda? O que dessa fase da maldade a gente ainda cultiva no nosso coração? Que resquícios disso ainda nos habita? Precisamos refletir para poder se limpar de vez dessas impurezas, né? Que nos traz ainda o instinto, o animal. Porque nós, infelizmente, algumas vezes ainda agimos por instinto, ainda somos aquele homem velho que o instinto prevalece, né? Então nós estamos, até pelo fato de estarmos estudando essas lições, interessado nesses ensinamentos, a gente já está querendo se libertar disso, senão nós não estaríamos produzindo e nem assistindo esses vídeos. Então, o que nos desperta para esse estudo já é o motivo da melhora, da vontade de melhorar. Mas o que ainda tem disso no nosso coração? Então, precisamos refletir o que a gente ainda traz desse homem velho, né? Desse homem que o instinto, infelizmente, ainda habita com um pouco de maldade em nós. Agora vamos para as frases de 9 a 13. 9. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. 10. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade interior, é que esta página foi escrita. Não é extorsão nem profecia, é apenas convite. E a frase 13, convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Então essa sequência de frase, eu acredito que a maioria de nós se encontra predominantemente nessa fase, já desperta em nós a vontade de melhorar. Você percebe que na frase 9 diz que nós já estamos cansados da falta de luz, cansados da maldade, isso já nos faz sofrer, né? Então a gente já está numa fase onde a gente busca algo de bom. Se a gente não tem tudo de bom ainda no coração, pelo menos a nossa vontade consciente, né? Ao invés da gente ainda alimentar algo inconsciente, né, do homem velho, a nossa vontade hoje consciente é de viver no bem, é de desenvolver o bem dentro de nós. Então é isso que nos mostra as frases de 9 a 13. E agora vamos para a última etapa. Frase 14. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de vossa vida aos imperativos da elevação, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Essa frase nos deixa bem claro que a mudança para a luz exige sacrifício em nós. Quando a gente fala de reforma íntima, por exemplo, em alguma oportunidade, de alguma palestra que a gente está fazendo, a gente sempre deixa isso claro. A mudança exige sacrifício, né? Mas ela com certeza vai ser muito compensadora. Ninguém sai da inércia sem movimento, sem ação, e isso nos queima a energia, né? Nos traz ao sacrifício, mas com certeza é um plantio que nos vai trazer uma colheita muito proveitosa, muito gratificante. Frase 15. O Evangelho é o sol da imortalidade com que se ilumina a sabedoria para a atualidade do mundo. A gente costuma dizer
que a gente tem muita dificuldade de desenvolver-se moralmente e espiritualmente no mundo em que vivemos, porque mandam a gente para cá sem manual. Fala, tudo bem, mas eu tive que renascer, eu tive que reencarnar, mas não me deram um manual. Deram. O nosso principal manual, o manual mais claro é o Evangelho. Se nós conseguirmos entender e automatizar as lições do Evangelho, não tem como errar na existência. Então essa frase fala exatamente disso, que o Evangelho é o sol da imortalidade com que se ilumina a sabedoria. É o nosso manual, é onde nós temos que nos basearmos para caminhar na luz. E aí vem a frase 16. Brilhe vossa luz, proclamou o mestre. Ou seja, nesse estágio evolutivo, nós já entendemos o chamamento do mestre. Nós já sabemos o que é que o mestre quer nos dizer quando nos convida para que a nossa luz brilhe. E aí vem a frase 17. Procuremos brilhar, repetimos nós. Ou seja, nós respondemos ao mestre que aceitamos o seu chamamento. Essa lição foi trazida para nós pelo nosso amigo, né, espiritual, que era o mentor espiritual de Chico, Emmanuel. Então, quando nós aceitamos o chamamento de Jesus, né, ou quando a gente quer que essa luz brilhe realmente em nós, é porque nós entendemos que o plantio do bem nos traz uma colheita de muita satisfação, de muita alegria e de muita gratidão. E é como eu digo em algumas de minhas palestras e algumas de minhas lições, quando nós estamos nessa fase de aprendizado, nós já entendemos que o que vai nos salvar, o que vai realmente nos trazer a verdadeira felicidade é o amor vivenciado. Ou seja, não é o amor que eu recebo, mas é o amor que eu dou para o meu próximo. É esse amor que vai nos salvar e que vai nos colocar no caminho da luz. Quando nós entendermos que sem caridade não há salvação, essa é uma das lições máximas, né, do Evangelho, sem caridade não há salvação. O único caminho que nos leva com retidão ao Mestre, ao Cristo, é a caridade. É colocarmos em prática o amor que a luz produz em nossos corações. Então, essa é a lição que eu queria trazer para vocês com o estudo desse capítulo. Espero que a gente esteja caminhando bem aí nos entendimentos das reflexões. E se alguém quiser que eu revise alguma lição, algum capítulo, alguma frase que não ficou bem clara desse vídeo ou de algum vídeo anterior que eu postei, pode comentar nas redes sociais, tá? Que a gente fica de olho lá e fica atento para esse pedido de vocês, tá bom? No mais, que Jesus e que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.